Muito bom dia, hoje é sexta-feira, chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa para você. Final de semana está chegando, último final de semana sem futebol, porque a temporada 2026 começa para o Fluminense já no meio da semana que vem. Na próxima quarta-feira tem estreia contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, ainda com o time alternativo do técnico Luiz Beldia. Porém, os jogadores, os principais jogadores, o grupo principal se reapresentou ontem no CT e deu início ali às atividades, né? Sempre aquele protocolo básico, né? Exames médicos, mais trabalho de academia e certamente a partir de hoje começam também os treinos físicos com mais intensidade para deixar todo mundo pronto 100% para a estreia no Campeonato Brasileiro no fim do mês, com esse calendário maluco e todo modificado pela CBF. Eu ia começar falando aqui de uma renovação de contrato, que é a do Samuel Xavier, que foi oficializada ontem, mas já que a gente falou de Campeonato Carioca, vamos falar sobre, não necessariamente o evento de ontem. A gente até trouxe aqui a entrevista com o Paulo Angione, que falou ao vivo com a gente ontem no Jornada. Então, se você não acompanhou, tem vídeo aqui ontem no canal, de ontem à noite, né? Inclusive com declarações negativamente surpreendentes, principalmente em relação à não chegada de um zagueiro. Pelo menos foi o que disse ali o diretor executivo do Fluminense. E durante esse evento foi também informado a premiação do Campeonato Carioca. Depois de muito tempo, finalmente volta a ter uma premiação de fato do Campeonato Carioca. E o GE divulgou aqui, apurou os detalhes em relação à divisão da premiação. E não que surpreenda, mas o Flamengo vai receber 10 milhões de reais, isso 10 milhões fixos, os clubes terão uma cota fixa de participação, tá? Então o Flamengo vai receber 10 milhões de reais fixos, Fluminense, Botafogo e Vasco vão receber 6,6 milhões de reais. Os demais clubes, 2 milhões fixos, isso pela participação. Aí o campeão recebe 10 milhões e o vice-campeão recebe 5 milhões de reais. E além disso, há também valores para a classificação nas quartas e também semifinais. Ontem, neste evento, esteve presente ali o diretor executivo Paulo Angione, o ex-presidente Mário Bittencourt, que segue trabalhando no clube, mas ainda sem cargo definido, ou pelo menos não que tenha vindo ainda a público, né? O Matheus Montenegro está fora do país, por isso não esteve no evento. Eles estiveram lá representando o Fluminense. Então, premiação do Campeonato Carioca, definidos, os critérios para isso não foram estabelecidos, ou pelo menos não foram apurados e divulgados. O mínimo de transparência deveria acontecer, né? Quais critérios para a definição desses valores? Né? Porque só um clube ganhando a mais, os outros exatamente ganhando igual. O GE não apurou isso. Eu acho que o Rubens Lopes chegou a dar entrevista lá, mas também não foi questionado especificamente sobre esses valores, porque até então essa matéria nem estava no ar ainda, tá? Mas é isso, o Campeonato Carioca volta a ter uma premiação que obviamente não vai fazer diferença na vida de ninguém, mas é uma grana e era uma vergonha absoluta um campeonato com os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro terminar e não ter uma premiação ali ao vencedor. Isso pelo menos foi superado. Vou falar agora então da renovação de contrato de Samuel Xavier. Samuel, todo ano, chegou no Fluminense em 2021 e eu lembro como se fosse hoje, eu apurando meses antes a chegada dele. Já tinha chegado uma informação para mim, na época, inclusive cheguei a ligar, porque era uma boa fonte, cheguei a ligar para o Paulo Angione, né, obviamente o diretor já era diretor na época, já é há muito tempo, e naquele momento me foi negada a informação. Meses depois, Samuel Xavier acabou desembarcando no Fluminense e construiu uma história, vem construindo uma história muito bonita. Claro que teve seu momento ali mais baixo, de queda, assim como todo aquele time de 2024 teve. Teve momentos de estabilidade, de regularidade, praticamente todo jogador tem isso, a não ser os super craques, mas é inegável que o Samuel vem construindo uma história muito bonita no Fluminense. É um jogador hoje, acho que muito identificado com o clube, é um cara que honra muito a camisa do clube, respeita muito o clube e criou essa relação com méritos, né? Conquistou com méritos numa posição que é extremamente carente. A gente sempre fala isso,
né, conseguir contratar bons laterais e segurar esses jogadores não é fácil. E o Fluminense conseguiu, através do Samuel Xavier, ter uma estabilidade muito grande ali na posição. E por isso todo ano começa, eu lembro, acho que foi 2022, né, se eu não me engano, que acho que o Fluminense antecipou a renovação de contrato do Samuel, e aí era só crítica, só porrada, só crítica, só porrada. Foi exatamente 22. Ele não estava bem, estava talvez um dos piores momentos. E aí chega o Fernando Diniz e o Samuel Xavier começa a voar. E aí depois todo mundo acabou se arrependendo. Desde então, todo ano, todo início de ano, tem renovação de contrato do Samuel Xavier. Agora está aí oficial no site do Fluminense. Inclusive ele já falou, né, depois dessa renovação, disse que, abre aspas, é motivo de muita alegria estender esse vínculo. O Fluminense é um clube que me acolheu e recebeu muito bem, sou muito feliz aqui. Confesso que se fosse imaginar uma história como essa, não seria capaz. Claro que a gente pensa em chegar no clube, desempenhar um bom papel e escrever uma história. E tem sido uma história muito bonita. Espero seguir escrevendo ainda. É isso, vou honrar essa camisa, tudo aquilo que o clube oferece a todos os atletas e a torcida também. Para mim é o que vale. Quando entro em campo, penso no torcedor que está ali. Vou procurar sempre dar alegrias ao torcedor com títulos e vitórias. Tá aí o Samuca, tomara que ele possa ter uma grande temporada com o Zubeldia agora, desde o início do ano. Os laterais para o Zubeldia são muito importantes. Agora ele vai ter o Arana do outro lado, que também ofensivamente é um jogador muito importante, muito interessante. Vai ser, para mim, eu pelo menos estou com expectativa para ver como vai funcionar essa dupla de laterais, né? Cada um com a sua liberdade para atacar, a liberdade que o Zubeldia dá, sempre segurando um para compor ali o sistema defensivo. Acho que o Fluminense vai ter, para essa temporada, dois laterais muito fortes ofensivamente falando. O Samuel, acho que defensivamente, inclusive, fez uma boa temporada, para mim, de 25. O Arana tem deficiências nessa questão, e aí é papel do Zubeldia conseguir equilibrar e tirar o melhor desses jogadores. Tomara que eles possam realmente fazer um grande ano. E por falar em Arana, numa entrevista ao canal do Ilan, lá no Ilan FC, o Henrique André, que é da Rádio Itatiaia, jornalista, que cobre lá o Atlético Mineiro, tem muita informação de bastidor, ele revelou que o Arana ficou impressionado com a estrutura do Fluminense, né? Desde que chegou, ele ficou impactado realmente, que não deve nada a clube nenhum. E isso é sempre bacana, quando o jogador vem de fora, de outro grande clube, reconhece o investimento que o Fluminense tem feito em estrutura para justamente conseguir estar ali entre os melhores ou próximo aos melhores. E nesse meio tempo aí teve Marcelo, teve Fred também, né? Mas Marcelo, Thiago Silva, estou falando os dois principalmente, porque são dois jogadores, são dois astros do futebol mundial e que estiveram à sua disposição nos clubes em que jogaram na Europa, o melhor de toda e qualquer estrutura. Então eu acho que isso também ajudou o Fluminense muito a avançar nessa questão estrutural. Está prevista aí reforma para o CT Carlos Castilho, muita coisa vai ser incrementada ali, muita coisa vai ser modernizada também, e isso parece besteira, mas isso atrai jogador. Isso, os jogadores se comentam entre si, falam entre si. E para você atrair jogador grande, jogador pesado, cara, pro cara que é muito profissional, isso faz muita diferença, tá? Então é bom ver o Arana, depois de muito tempo no clube, chegar no Fluminense e falar que a estrutura é muito boa. E para a gente fechar, falando sobre a negociação envolvendo a ida de Gerson do Zenit para o Cruzeiro. Uma negociação milionária, muita grana. O Cruzeiro vai pagar até 30 milhões de euros para ficar com o Gerson. Já está tudo concluído, tudo fechado. E o que o Fluminense tem a ver com isso? Bom, o Fluminense tem a ver com isso é que vai ganhar uma boa grana dentro dessa negociação devido ao mecanismo de solidariedade. E aí muita gente, acho que vale até destacar um ponto, especificar um pouco mais, aprofundar o que é o mecanismo de solidariedade, né? O clube tem direito, o clube formador tem direito a um valor nessas transferências, depois que o jogador sai ali desse clube de origem, né? E a FIFA estabeleceu que numa negociação internacional, esse valor varia de 0,25% até 5%. Então o cálculo exato ele depende exatamente do tempo que o jogador passou no clube, dos 12 até os 23 anos de idade. Quanto mais tempo ele ficou no clube, mais esse clube vai receber dentro de uma transferência internacional. E o Cruzeiro, portanto, está fechando aí a operação em 27 milhões de euros, mas pode chegar a 30 milhões de euros. Isso dá quase 170 milhões de reais, tá? Fora o bônus, como eu disse, 3 milhões de euros de bônus, pode chegar a 18 milhões. Então o Fluminense tem 2,7%
tá? Calculando o tempo que o Gerson passou no clube até ser vendido para Roma aos 18 anos. Então, dentro desse valor e da atual cotação, o Fluminense tem direito a receber 4 milhões e meio de reais, mais ou menos, pela venda do Gerson. E não foi a primeira vez, né? O Gerson já participou de várias transferências, já movimentou muitos milhões no futebol, e várias transferências aí pelo futebol mundial, nessas idas e vindas. Quando o Flamengo contratou, por exemplo, o Fluminense recebeu mais de 2 milhões de reais. É um jogador que, durante muito tempo, ficou no topo ali da venda mais cara da história do Fluminense. Na época, foi 2015, né, quando ele foi vendido lá para Roma, 16 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, mais os aditivos, chegando a 17, 18 milhões de euros. Então, durante muito tempo, ele foi a maior venda da história do Fluminense, e agora, com esses valores absurdos sendo praticados, os jogadores até mais, de um nível mais baixo, tecnicamente falando, já estão chegando nesses valores, mas durante muito tempo realmente foi o Gerson. Nada, é uma grana que entra aí, enfim, é melhor do que nada, né? Como já não é mais jogador do clube, tomara que o Gerson seja vendido mais umas 2, 3 vezes. Mas é isso, pessoal, a gente volta ao longo do dia com muito mais informações e notícias do Fluminense aqui no canal do Leste, tá? Tamo junto, vamos falando, um abraço, valeu!